Olá, pessoas bonitas e inteligentes. Sou o professor Mariano Júnior de História. Vamos fazer uma questão de História do Brasil do Enem 2021, mais precisamente a respeito da República Populista. Vamos lá. Diz assim: quando Getúlio Vargas se suicidou, em agosto de 1954, o país parecia à beira do caos. Acuado por uma grave crise política, o velho líder preferiu uma bala no peito à humilhação de aceitar uma nova deposição, como a queda que sofrera em outubro de 1945. Entretanto, ao contrário do que imaginavam os inimigos, ao ruído do estampido não se seguiu o silêncio que cerca a derrota. O evento analisado no texto teve como repercussão imediata na política nacional Para acertar a alternativa correta nessa questão, era necessário que o aluno lembrasse tanto do contexto que antecipou o suicídio de Vargas, o governo dele, portanto, e também entender a representatividade de Vargas enquanto liderança política e popular. Dentro do contexto, Getúlio Vargas havia sido eleito democraticamente para o cargo de presidente, era a primeira vez que ele era eleito, substituiu Dutra no comando do país. No entanto, fracassou retumbantemente em reconduzir o Brasil aos trilhos do crescimento econômico e da coesão social. A inflação, iniciada no governo de Dutra, continuava a corroer os ganhos dos trabalhadores e da classe média. Para agravar a situação, Getúlio não conseguiu aproximar, como havia feito no período da ditadura de 1930 a 45, da sua ditadura personalista, atrair os grupos empresariais e a classe trabalhadora para o entorno da sua gestão. Provavelmente porque dentro de uma democracia ele não podia obrigar ninguém a fazer nada. E aí, diante desse fracasso do Pacto Populista e do agravamento da crise, ele foi ficando cada vez mais isolado. Nesse momento histórico e político, a UDN, União Democrática Nacional, sob a liderança de Carlos Lacerda, o alto comando militar brasileiro, parte das multinacionais e a grande imprensa brasileira, pressionaram severamente Getúlio, exigindo a sua renúncia ou ameaçando com a deposição. É nessa hora que ele opta pelo tiro no peito. Apesar de sofrer, naquele momento, no dia do seu suicídio, em agosto de 1954, uma pressão popular gigantesca contra o seu governo, a partir do momento que a notícia da morte de Getúlio aparece, há uma inversão imediata do sentimento do povo. Mesmo aqueles que estavam nas ruas a criticá-lo, passarão a lamentar profundamente a sua morte, pois Getúlio havia construído ao longo dos 15 anos da sua ditadura uma imagem de grande e único representante do povo. O título que ele ostentava de pai dos pobres havia sido construído através de um aparelho ideológico muito forte e permanecia na mente e nos corações de muitos brasileiros. Então, o que nós teremos imediatamente após a sua morte é o que diz a alternativa A, uma profunda reação popular, de comoção a respeito de Vargas e de ojeriza aos seus opositores. Porque Getúlio, antes de se matar, ele deixou uma carta-testamento pronta, que foi lida nas rádios, foi publicada nos jornais, em que ele acusa cada um dos responsáveis, segundo ele, sua visão de mundo e de governo, os responsáveis pelas crises que o Brasil enfrentava. E essa população, além de lamentar a morte de Getúlio, vai atacar os jornais, sobretudo Tribuna da Imprensa, que era do Carlos Lacerda, vai atacar a sede da Embaixada dos Estados Unidos da América e farão inúmeros protestos contra as multinacionais que aqui atuavam. Ou seja, Getúlio se mata, mas atinge também a oposição. Tanto que o presidente que irá sucedê-lo depois de eleito é Juscelino Kubitschek, da dobradinha política PSD e PTB, dois partidos que de origem eram varguistas. Uma alternativa que talvez pudesse chamar a sua atenção seria a alternativa B, de intervenção militar. Mas não houve. A intervenção militar
nesse momento histórico do Brasil, só ocorrerá 10 anos depois, em 1964, quando os militares derrubam o presidente João Goulart, num novo enfrentamento dessas mesmas forças políticas. Mas em 54, os militares não tiveram força para reagir diante da comoção popular a favor de Getúlio e de seus aliados. Ok? Confirmando, a alternativa correta é a alternativa A. Um abraço, até a próxima.